Fala galera, o Corinthians dá adeus à Copa Sul-Americana. O Timão foi derrotado pelo Huracan na Argentina nesta terça-feira por 1-0 e ficou com a terceira posição do grupo C da competição. O único gol da partida foi marcado por Watson, com 1 minuto do segundo tempo. O meia aproveitou o cruzamento para dentro da área e finalizou sozinho. O Timão até tentou uma reação, mas quem esteve mais próximo do gol na maior parte das vezes foi o time argentino, principalmente com o centroavante Sequeira. Até os 50 minutos, o Corinthians ia se classificando, mesmo com a derrota, graças à vitória parcial do Racing do Uruguai sobre o América de Cali da Colômbia. O empate nos acréscimos, porém, tirou os brasileiros da competição. Vamos acompanhar aí a análise da turma do Linha de Passe sobre este jogo. Calendário sul-americano antes da metade do ano, ninguém vai falar que o Corinthians venceu o campeonato estadual. Até seria uma brincadeira de mau gosto tocar nesse assunto. Mas uma oportunidade gigantesca que o time perdeu de manter esse calendário, de eventualmente buscar a possibilidade de ir fundo nessa competição, como aconteceu no ano passado. E o Corinthians agora vai ficar vendo os outros clubes jogarem. Clube grande, clube que tem ambição, clube que quer dar ao seu torcedor alegrias compatíveis com aquilo que ele merece, não rifam competições como a Copa Sul-Americana. A declaração do técnico do Cruzeiro, na verdade não queríamos jogar, é uma coisa muito desagradável de se ouvir do treinador de um time como o Cruzeiro. É um torneio internacional, vale taça. Os times que ganham a Copa Sul-Americana, eles no dia seguinte amanhecem maiores do que eles eram. A torcida fica mais orgulhosa do que estava. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade de seguir porque não conseguiu fazer um gol no Huracan. Daqui a pouco a gente vai colocar o Dorival Júnior falando em entrevista coletiva, mas agora, inclusive, vimos também alguns torcedores organizados ali da Gaviões reunidos. É claro que a pressão vai existir, mas tem de ser sempre com muita tranquilidade, com muita paz. Vamos ver de perto também essas imagens. Lili Nascimento, Mário Marra também estão por lá e vão trazer todos os detalhes pra gente. Mas depois da partida, os personagens do Corinthians falaram. Vamos ouvi-los. Eu acho que fizemos bom primeiro tempo, que nos sentimos confortáveis com bola e tal, mas não concretizamos e acho que fomos pouco eficazes lá na frente, não criamos muitas situações claras e el segundo tiempo, como ya nos aconteceu alguma vez, los primeros minutos pequeñas desatenções, tomamos um gol e já não conseguimos mais. Agora essa eliminação, como é que vocês encaram, né? Dói muito, estamos tristes, vemos a reação do torcedor e es totalmente entendible porque acho que éramos favoritos nesta competição e nos vamos com um sentimento de frustração. Bom, na verdade, eu acho que a gente faz um primeiro tempo bem controlado. Faltou um pouco de capricho na última bola, no último passe, atacar um pouco mais o espaço do adversário. E a gente volta para o segundo tempo, uma desatenção ali que não pode acontecer no jogo decisivo. Um jogo que decidia a nossa vida na competição e que, infelizmente, a gente sofreu dessa forma. Bom, agora é corrigir os erros, né? Fazer com que esse golpe faça a gente aprender para que a gente não possa mais deixar passar dessa forma. A gente volta para casa muito triste, a gente veio para cá com a missão de classificar, de dar essa alegria para o nosso torcedor, né? E agora é sustentar um momento de cobrança, um momento porque é um momento que a gente vai enfrentar e com razão o torcedor tem que cobrar e a gente não pode não passar dessa fase. Nossa camisa é uma camisa muito grande, muito pesada para a gente ficar dessa forma na competição, mas agora corrigir os erros e levar para frente os aprendizados. A gente sabe que o seu foco é no Corinthians, mas não tem como não falar de seleção. Mesmo sendo num momento ruim, você poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre a sua convocação mais do que merecida? Bom, na verdade, nesse momento acho que nesse momento não. A prioridade é sempre o Corinthians, então eu prefiro não responder nada sobre isso agora. Entrar ali no vestiário, a gente sentir a dor agora, né? E fazer com que isso faça a gente aprender. Sí, creo que fueron mis primeros minutos después de 2 meses en un partido donde la intensidad es mucho mayor a la que por ahí nosotros en Brasil estamos acostumbrados, pero bueno, triste. No me fijo en lo personal, sino en lo grupal y creo que podríamos haber pasado de fase y eso es lo que por ahí me pesa.
Tá aí, então, os jogadores do Corinthians falando que é muito triste, não conseguem pelo menos um empate contra os reservas do Huracan, estavam jogando fora de casa. É um Corinthians que já tinha sido eliminado da pré-Libertadores, chega na Sul-Americana e não consegue passar nem para o play-off da Sul-Americana. É uma vergonha, Calçade, o que o Corinthians apresentou nesses jogos, bom, na Copa Libertadores, na pré-Libertadores e também na Sul-Americana agora? Marcela, é uma vergonha a situação atual do Corinthians como instituição. Então, dentro do campo, é uma vergonha também. Isso que está acontecendo pela maneira que foi. Era um time que poderia ter passado para a fase de grupos da Libertadores, por alguns erros também de escalação, da comissão técnica anterior. Isso tudo foi para o espaço. Ele vem para uma competição que talvez fosse a competição do tamanho dele, que fosse mais longe, a Sul-Americana, e não consegue passar da fase de grupos. Então ele é o terceiro colocado na fase de grupos da segunda competição na América do Sul. Isso é vergonhoso pelo seguinte, quando você olha para o orçamento do Corinthians no futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem os maiores orçamentos da América do Sul, é onde tem mais dinheiro. Depois a gente discute a quebradeira generalizada dos clubes, mas é onde se gasta mais. E o Corinthians está ali entre as 3 equipes que mais dinheiro coloca ou fica devendo no departamento de futebol. E o resultado não é compatível com o gasto. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Então a vergonha, ela é geral. A gente viu ali uma reunião do presidente da Gaviões da Fiel, dos companheiros dele que foram lá. Quer dizer, o comportamento da equipe, certamente esses caras vão ouvir. Mas é um Corinthians que teve a vergonha, ela é total. Vergonha num presidente que sofre impeachment, num presidente que é indiciado pela polícia, numa diretoria que tem um monte de nome também, está enrolado. Marcela, eu imagino que, a exemplo do futebol brasileiro, é um clube que tem que ser refundado. Se seguir esse caminho, já é do caos. Sim. Não sei onde vai parar. Vai para o fundo do poço. André Kfouri, você odeia a palavra vexame. Algumas vezes eu não odeio. Usar. Não odeio a palavra vexame, não. Não odeio nenhuma palavra. Eu não acho que a palavra vexame é apropriada para ser usada na enorme maioria das vezes em que ela é usada no esporte. Mas hoje, dá para usar? Vexame, não. É vergonhoso, sem dúvida. Vexame, não. O Corinthians não foi eliminado da Copa Sul-Americana por equipes que não fazem parte do mundo do futebol do qual ele faz parte. O América, o Huracan, são times que fazem parte do mesmo mundo que o Corinthians. Nós estamos falando de um caso em que uma equipe da primeira divisão é eliminada de uma Copa de um país para um time da quarta divisão, esse tipo de coisa que às vezes acontece. Sem dúvida nenhuma, é uma vergonha, é embaraçoso, é tremendamente prejudicial para o clube de todas as formas, mas eu não acho que vexame seja adequado. Vexame é o que os políticos do Corinthians fazem há tanto tempo no clube. Vexame foi a noite de ontem, com o presidente, mais um presidente afastado, a festinha, né, a ceninha que ele fez antes da reunião do Conselho, por saber que ele seria levado ao impeachment, então ele se retira, mas diz que não é uma renúncia, vai tentar voltar na justiça. Isso tudo é um vexame. O que o time fez dentro de campo hoje é algo embaraçoso e não é a primeira vez. Ô Jean e Birner, vou escutar vocês daqui a pouquinho. Quero saber como vocês classificam esse momento do Corinthians e essa saída precoce da Sul-Americana. Mas vamos ouvir o Dorival. Como é que ele classifica a saída do Corinthians? Time de impotência, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Pela terceira vez nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo, e isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Nos tirado aí pontos importantes e inclusive a possibilidade de uma classificação como na noite de hoje. Temos que continuar trabalhando, melhorando,
Temos que crescer, temos essa obrigação e esse compromisso com o nosso torcedor. Dorival, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão aqui. O Corinthians foi eliminado da Libertadores ainda na fase pré, agora é eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, da fase de grupos. O quão é ruim para a instituição Corinthians essas eliminações? Quão ruim? Porque o torcedor sente na pele, né, as brincadeiras, as piadas dos adversários. Olha, o sentimento é de todos nós, né, que estamos aqui dentro profissionalmente. É um momento difícil para todo mundo. Naturalmente nós nos entregamos em campo buscando aí o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Nós temos aí 2 competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as 2 competições. Ou foram, desculpem. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu vou me ater apenas aos seus jogos como técnico do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians foi dominado contra o América no segundo tempo, bem abaixo contra o Racing, uma vitória. E hoje um jogo bem abaixo contra um time bastante modificado do Huracan. Corinthians que tem altos e baixos na temporada. Por que na Sul-Americana, por que nas competições internacionais o Corinthians só teve baixos, né? E se houve um desinteresse do elenco, da gestão, quanto à Sul-Americana, para o Corinthians terminar eliminado nesse momento? Olha, teoricamente nós colocamos a melhor equipe para jogarmos a Sul-Americana, então não há como você pontuar que exista um desinteresse geral de todos. Ao contrário, a nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase, o que seria muito importante para todos nós. Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida, preparamos a equipe para um momento como esse. E realmente a qualidade da partida hoje foi muito aquém daquilo que nós deveríamos e gostaríamos que acontecesse. Aqui, Dorival, Bruno Lagória para Roma Esportivo. Queria perguntar por caso do Garro, como você vê o jogo dele no segundo tempo? O Garro é um grande jogador, ele vem evoluindo, vem melhorando. Tínhamos a expectativa de 30 minutos, até uma conversa com ele, e ele me posicionou dessa forma. Eu espero que ele continue nesse processo de evolução e rapidamente se reintegre aí ao nosso grupo. Dorival, aqui, boa noite, tudo bem? Lucas Guimarães para Quinta Maricha. No primeiro tempo, o Corinthians usou muito o lado esquerdo para atacar com o Angeleri. Fez muitos cruzamentos na área, apesar da ausência do Yuri Alberto no jogo de hoje. Isso foi um pedido seu? Não, foi apenas uma situação que foi criada pela equipe. Nós temos trabalhos de aproximação de 1-2 para que justamente, em razão principalmente de termos jogadores bem técnicos por dentro, nós possamos realizar esses tipos de jogadas. Proporcionou ao longo da partida, nos proporcionaram situações de cruzamentos, infelizmente não aproveitados, mas realmente nós criamos algumas situações pelos lados do campo, tanto do esquerdo quanto também do lado direito, porém não tivemos a felicidade de concretizarmos em gols. Dorival, aqui. Rodrigo Tomás, do canal Top Corinthians. Eu queria que você falasse exclusivamente das alterações, principalmente a entrada do Thales e do Coronado. O que você achou do desempenho dos jogadores hoje? Nós queríamos abrir um pouco mais nosso time. Nós voltamos para o segundo tempo justamente com essa definição. Abrirmos um pouco mais, tentarmos explorar um pouco mais os lados do campo, com Thales, e principalmente do lado direito, depois da entrada do Matheus, nós ficaríamos com o corredor para podermos buscar passagens. Aconteceram em algumas situações, não se completaram as jogadas, mas eu acho que foi uma tentativa importante dentro de um contexto que vinha sendo apresentado dentro da partida.
Dorival, buenas noches. Iván Levato para Rock and Roll, aquí en Argentina. Quiero consultarle, ya sin competencias internacionales, ¿cuál pasa a ser la obrigación de Corinthians a nivel local en compitiendo? A obrigação é o melhor campeonato brasileiro possível e lutarmos até o fim da Copa do Brasil, que será muito importante para o clube. Dorival, tudo bem? Boa noite. Rafael Sila, da TV Globo. Olhando o jogo assim de fora, sentiu que dentro de campo os jogadores estavam, não sei se apático seria a palavra, mas não tinham aquele senso de urgência que o jogo pedia, principalmente após o gol do Tacan. Você sentiu também isso, que parecia que o time estava desconectado com o que era essa partida hoje? O Corinthians precisava vencer hoje para não depender do resultado lá na Colômbia? Olha, nós preparamos a partida da melhor forma possível, podem ter certeza disso. Esperávamos naturalmente um rendimento um pouquinho diferente. Não é uma desconexão, mas tem momentos que você não consegue traduzir em campo aquilo que você prepare. E nós tivemos um jogo onde, no retorno do segundo tempo, tomando um gol, a equipe adversária se fecha ainda mais e dificulta as infiltrações. Nós tivemos ali algumas boas situações, porém não fomos efetivos em nenhuma delas, o que nos tirou uma possibilidade real de podermos aí confirmarmos a nossa classificação em razão daquilo que a partida desenhava, daquilo que era apresentado, principalmente do primeiro para o segundo tempo. Não foi uma noite feliz, tivemos aí muitas dificuldades para finalizarmos a maioria das nossas jogadas. Dorival, boa noite. Vitor de Carolho do Portal Meu Time. Vocês saíram de Belo Horizonte, o Augusto Melo ainda era presidente do Corinthians, vocês desembarcaram em Buenos Aires, tudo já tinha mudado, o Augusto Melo acabou sofrendo impeachment. Queria saber de você, muda no dia do Corinthians ali no CT Joaquim Grau, trabalho, se você já conversou com o Mário também, que é o presidente do Corinthians. Obrigado. Não tivemos nenhum contato. O nosso trabalho e a nossa preocupação é para dentro do CT, fora do CT, eu não posso responder por nada. Eu sinto naturalmente pelo presidente, sinto por esse momento do clube, mas nós estamos trabalhando para o Corinthians e dentro do centro de treinamento. A parte, fora as paredes ali do centro, eu não tenho como falar nada em razão do desconhecimento da situação. Tem tempo ainda para mudar e tal, como decepcionante. Decepcionante já a palavra? Sim. Eu achava que você ia utilizar instável. Não, instável, muito instável também, mesmo. mas é decepcionante. Tá Até bom. agora, sim. Olha, vamos falar. Os primeiros 47 minutos foram de pouca inspiração e muitas faltas. Enquanto o Corinthians tinha dificuldades de criação, o Huracan se via confortável com o empate que lhe garantia na primeira colocação. E o duelo foi sem grandes emoções. A primeira boa oportunidade foi apenas aos 31 minutos com Sequeira. O centroavante recebeu dentro da área, girou em cima de André Ramalho e finalizou para a boa defesa de Hugo Souza. Aos 36 minutos, o Corinthians respondeu. Angileri cruzou a bola na área, a defesa do Huracan cortou para trás e Martínez chegou finalizando de primeira. A bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. Todas as emoções do jogo ficaram para a etapa final. Logo com um minuto, o Watson aproveitou o cruzamento de Orreda e sozinho finalizou para abrir o placar. Dorival então tentou deixar o time mais ofensivo, mas quem assustou foi o Huracan. Aos 13 minutos, Sequeira driblou Kaká e frente a frente com Hugo Souza finalizou para fora. A chance mais perigosa do Corinthians foi apenas aos 23 minutos, quando Garro cobrou uma falta com veneno no ângulo e obrigou Meza a fazer boa defesa. Na base do desespero, o Timão tentou chegar ao empate, mas a desorganização impediu qualquer reação. Fora da Copa Sul-Americana, o Corinthians agora foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. Antes da pausa no futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA,
o Timão encara o Vitória no próximo domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena. E visita o Grêmio na quinta-feira da próxima semana, às 20 horas.